Estes momentos em que nós vivemos no Brasil, que são momentos em que se criou a cultura da intimidação, em que, como diz o Fernão Mesquita, grande jornalista de uma família de grandes jornalistas, de um tempo de um jornalismo que poderia ser chamado com esse nome, estamos vivendo um terrorismo de Estado. Pessoas que se encarapitam no poder, que vão e assumem um pedaço de poder, mas nunca se contentam com o bocado que lhes coube, muitas vezes à custa da subserviência, da bajulação, da falta de caráter, da falta de hombridade, da falta de dignidade. Então, muitas pessoas que assumem parcelas do poder são pessoas que têm um destino trágico, o de nascer para ser infame, para ser vil. Ser vil e para ser verbo vil, abjeto, torpe. Eu, como vivi bastante, vi muito. E do muito que vi, marcou-me, acima de tudo, o que eu não queria ter visto. A convivência. Ainda hoje eu ouvia o grande homem público, Aldo Rebelo, de quem tenho a honra de ser amigo pessoal, com quem fui ombro a ombro deputado federal, que era, num determinado tempo, meu líder e eu seu vice-líder. Um homem de uma cultura extraordinária, de um caráter reto, um político raro, e quando não tínhamos tanto o que fazer, passávamos intervalos de tempo em longas conversas sobre a história do Brasil e do mundo. E eu me enriquecia muito com essas conversas. E hoje, nem de propósito, o Aldo Rebelo estava se referindo ao tempo em que ele, no exercício dos seus mandatos, ele começou antes de mim, 4 anos, ele estava dizendo que ele conheceu toda a Amazônia, em várias idas de delegações de deputados que percorriam aquelas regiões todas, e isso envolvia, inclusive, os rios, os afluentes do Oceânico Amazonas. Juruá, Purus, Madeira, Negro, Tapajós, Xingu, Içá, Javari. Isto é a maior bacia hidrográfica do mundo. E ele percorria com aqueles navios, aquelas regiões pelo rio, em delegação de deputados. E ele ainda disse, naquele tempo, 3 pessoas eram obrigatórias. Nós íamos em todas as delegações para conhecer aquelas regiões. Ele dizia, eu, Aldo Rebelo, José Genuíno e Jair Bolsonaro. Esses 3 estavam em todas as delegações, percorrendo aquela imensidão, conhecendo não apenas a grandeza do Brasil, mas a grandeza do planeta Terra. E ele diz, num tempo em que era possível a convivência. Hoje, em tempos de ódio, em tempos de cólera, o que é que nós verificamos? Pessoas que têm uma pobreza espiritual, que têm uma indigência mental e que têm, do ponto de vista das virtudes e dos atributos positivos, um estado de mendicância. Pessoas que se bastam pelo poder que exercem, almejando a imortalidade e a eternidade, sem lhes passar pela cabeça que não passarão, que implodirão, que ruirão. Mas durante um certo tempo, esses Neros incendeiam Roma e depois se vão, não levando sequer a lira que mal sabiam dedilhar. O que se vê hoje é a coragem acovardada de pessoas que exercem o poder e que, ao invés de fazer do poder o instrumento da sua grandeza e de inserir-se na história de forma para sempre, ao contrário, entram na história da ignomínia e, nesse aspecto, passarão mais rapidamente do que pensam e deixando o trágico legado das pessoas que não têm absolutamente a capacidade de juntar o melhor espírito, a melhor mente, a melhor alma, infelizmente. O que está se vendo hoje no Brasil é a prática de uma intimidação nacional.
pessoas intimidando o povo, pessoas encurralando consciências, pessoas esmagando esperanças, pessoas calando pessoas. E uma reprodução, por enquanto, que não é ainda em chamas, dos queimados nas fogueiras da Inquisição. Quando um indivíduo tem poder, ele tem que ter grandeza, porque o poder, ao contrário de dar a onipotência às criaturas de bem, dá humildade. Ao invés de dar a capacidade da crueldade, do exercício da crueldade, dá a sublimação da tolerância. Quanto mais poderoso for o indivíduo, mais tolerante ele pode ser, mais paciente, mais generoso. Porque se ele pode exercer o poder com a força, com a maldade, com a dureza, com a falta de sensibilidade, com a ausência de ternura, ele poderia, ao contrário, exercer o poder dando-se a possibilidade de ser bom. Se alguém tem que usar uma Constituição, por exemplo, e a Constituição dá os limites dos poderes e dos direitos, é muito melhor que alguém descumpra a Constituição de uma forma suave para fazer um gesto de benemerência, de bondade, do que descumpri-la para fazer um gesto de crueldade, de malvadez, de abuso. E aí está a dimensão que tem o homem, como aquele juiz da França, que eu já contei aqui, que num determinado dia em que a mãe de um preso, uma imigrante árabe, lançou vitupérios e imprecações contra a corte que ele presidia e contra o poder judiciário francês, os dois outros juízes, um juiz e uma juíza, mais moços, disseram, iam se revoltar contra aquela mulher. Ele disse, sentem-se, fiquem, esperem. Quando a mulher se cansou dos xingamentos que proferia, ele perguntou se ela tem mais alguma coisa a dizer, e a mulher não respondeu mais nada. E ele então disse, quer abraçar o seu filho, que tinha acabado de ser condenado? A mulher abraçou o filho e ele falou, agora, por favor, a senhora queira se retirar. E ele virou-se para todos e disse, eu tenho poder absoluto aqui. Eu podia mandar prendê-la, eu podia arrastá-la para fora do recinto, mas eu estava diante de um desabafo de uma mãe pobre, imigrante, que passou muitas vicissitudes. Então era muito mais fácil eu exercer o poder como poderoso. Como eu tenho esse poder que usurpei de Deus, de julgar os homens, palavras desse juiz francês, eu tenho que exercê-lo com o coração, com benevolência, com justiça. E todos foram as lágrimas naquele tribunal da cidade de Douai, onde eu tive a honra de atuar uma determinada vez. Portanto, esta história de se repetir na minha cara, que estamos vivendo num Estado democrático de direito, e de que um eventual, ainda não visto nem provado, cair o óculos do rosto de um determinado filho, isto é um atentado contra o Estado democrático de direito, isto é uma bofetada na cara das pessoas que têm um mínimo de sensibilidade e de inteligência. Hoje, em sua live, o presidente Lula, que provavelmente irá se afastar em outubro por 3 meses da presidência, e aí está o Alckmin sempre no banco à espera da substituição. Ele já tem treino nisso. O presidente deve fazer uma cirurgia nos quadris, o fêmur, e deve ficar afastado um bom tempo, uns 3 meses. Foi a notícia que ouviu-se hoje. Bem, se o presidente, aos 77 anos de idade, tem que passar por esse tipo de cirurgia, tem que viver com dores que o atormentam e tem que ser operado, deveria e poderia ter um pouco mais de compreensão das coisas, menos raiva, menos cumplicidade com as pessoas que estão fazendo do Brasil esta pátria medrosamente democrática, democraticamente assustada, democraticamente intimidada. E eu misturo as palavras, porque essas palavras têm que ser misturadas hoje para que a gente possa entender o seu sentido.
Não pode haver democracia com medo e não haverá medo com democracia. Falta um dos dois. E como o medo está presente, está faltando é a democracia, que esses detentores do poder dizem defender e, na verdade, cada vez mais exercem o seu oposto, o oposto da democracia. Na sua live hoje, o presidente chamou de canalha quem teria deixado cair o óculos do rosto diz o presidente, de uma criança. A palavra canalha serve a muita gente. E porque serve a muita gente, é bom que não a usemos com tanta frequência e indiscriminadamente. Era melhor que a gente pudesse viver um tempo no Brasil dos demagogos, dos que querem o poder, pelo gozo do mando, pelo proveito próprio que tiram desse poder. Seria bom que vivêssemos num tempo, como disse o Aldo Rebelo, em que todos convivessem e podiam conviver, e que tivessem a capacidade, esses todos, de serem tolerantes, indulgentes, sábios, competentes, honestos. E esses seriam os adjetivos que nós teríamos que estar usando. Fulano é brilhante, fulano é bom caráter, fulana é uma grande pessoa. Não, é de canalha para cima ou para baixo que os rótulos vão sendo colocados nas pessoas. Eu não tenho canalhas de estimação e não gostaria de tê-los, mas eu os conheço, eu os identifico, eu os noto, eu os percebo, principalmente porque eles já não se escondem, porque estão acobertados por forças que equivalem a esse adjetivo, a que fazem jus. Vejo jornalistas burros e jornalistas que não sabem falar e não sabem escrever e que, portanto, com a dificuldade que tiveram no aprendizado, não conseguiram receber, assimilar, absorver os ensinamentos, não dados pela universidade, mas pela vida, os ensinamentos que a gente recebe pela capacidade de pensar e de observar. Triste é o tempo em que estamos vivendo. Muito triste. A intimidação ela tem um limite. Ela vai queimando as pessoas, ela vai imobilizando as pessoas têm medo de opinar, as pessoas têm medo de se expressar, as pessoas têm medo de sair às ruas, as pessoas têm medo de bradar por justiça, de pedir que os valores do Estado sejam respeitados por aqueles que usurpam o poder. Porque quem exerce o poder necessariamente não é quem tem legitimidade para exercer o poder. Quem exerce o poder com truculência, com violência, com intimidação, na verdade está usurpando o poder. Eu disse, eles passarão à custa de tanta gente que sofre. Há tanta injustiça sendo aplicada no Brasil hoje, inclusive por uma parte do poder judiciário, e pela genuflexão, pela curvatura de espinha de borracha, de medula espinhal de borracha de tantos, que em determinados momentos a gente tem a tal vergonha alheia. Como determinadas pessoas podem ser tão imprestáveis como são. Do alto dos seus quase mausoléus. Porque muitas vezes o mausoléu de alguns é mais suntuoso do que o trono em que sentam. Só que sentados no trono não enxergam que o mausoléu está ali adiante e de quem ninguém escapa. Esta é a verdadeira democracia, a democracia que nivela todos na hora da viagem definitiva e cada um fará. Sabe-se lá cada um para onde. Sabe-se lá cada um para onde. Mas às vezes não é preciso nem partir. Mesmo antes de partir, alguns já conhecem aqui o seu quinto dos infernos. Compartilhem, caríssimos. Comentem, encorajem-se e fiquem à vontade para colocar o joinha e ver na tela as propostas que são feitas, no sentido que a gente comece com as consultas, os pareceres, os cursos e as palestras. Um beijo no coração das pessoas de boa fé.